Marca Sicredi e Brincasa. Pois vamos falar hoje sobre o World Creativity Day e o Dia Mundial da Criatividade. A Daniele Hart, que é a líder local dessa programação, que já teve início na semana passada, mas vai ter um desfecho nessa semana, dias 20, 21 e 22 de abril, quarta, quinta e sexta-feira dessa semana. Já estamos na quinta edição dessa programação Mundo Afora, a terceira vez que ela já está mais focado, né? E nós vamos relembrar o que de fato é essa programação, o que busca, os propósitos e também esse ano tendo uma possibilidade que no ano passado não existia, né? Que é o contato direto. Ano passado nós estávamos bem em meio à pandemia quando falávamos sobre essa programação. Daniele Hart, bem-vinda aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ricardo. Obrigada pela acolhida novamente, acolhida desse tema, que pra gente é um tema tão importante, a mim, principalmente, é muito caro, né? Aquele tema que mexe com as minhas emoções. Até porque desde muito pequena, quando a gente é criança, a gente é estimulado a ser muito criativo, né? E com o tempo a gente vai deixando de ser criativo e, por vezes, nem se percebe mais criativo. E quando muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, Gabriela, tu te considera criativa? Tu podia me responder? Depende, em alguns momentos. Eu acho o máximo, porque normalmente as pessoas tem que pensar dizem, um pouco. As pessoas dizem que não. E tu foi corajosa. Porque a gente diz, tu é criativo? Pois é. Não muito. E nós somos seres incrivelmente criativos. Mas, sim, essa tua percepção de depende é muito real, porque à medida do tempo, a gente vai, sim, desabilitando a nossa criatividade. Primeiro, criatividade é algo que não é só de artista, não é de gente, assim, fora de série, né? Criatividade é uma habilidade inata. E como a gente diz, a habilidade é algo que é de cada um e a gente consegue habilitar, treinar e performar cada vez melhor ou pior. Depende do que a gente faz realmente com essa criatividade, né? A gente dá alguns exemplos, então, de como que acontece esse evento na prática, né? Porque, realmente, você fala em criatividade, aí quando me pergunta, me passou um monte de coisa na cabeça, né? Porque a gente pode ser criativo em tudo na vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional. Então, o propósito desse evento e o que realmente ele apresenta? Perfeito, é mostrar que a criatividade é matéria-prima para a resolução de problemas. A gente normalmente associa a criatividade a algo muito alheio, assim, a uma obra de arte, a um dramaturgo, a uma pessoa que faz pinturas, mas a gente não percebe que todos os dias a Gabriela, por exemplo, está criando soluções. Não deu uma matéria aqui, eu encontro outra ali, eu crio uma outra forma de divulgar aquela pauta, enfim, todos nós somos muito criativos. E o Dia Mundial da Criatividade, ele começou a ser divulgado assim mais amplamente em 2017, quando a ONU, enfim, quando a gente fala da ONU, a ONU está dizendo o quê? Se ela estabelece que um dia é mundial e diz assim, pessoal, vamos comemorar essa data, isso mostra que até então aquela data não era percebida tão claramente, não era tão importante assim. E ela faz o quê? Dá um foco. Então, pessoal, vejam, dia 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. A criatividade é irmã da inovação. Quando a gente fala do Vale ser o Vale dos Alimentos, que a gente tem um Promove em Lajeado e uma série de iniciativas Trilha da Inovação, a gente está falando o quê? Que nós desejamos sair de um estado e ir para outro. Nós queremos transformar o nosso mundo para melhor, especialmente para grande parte da população, especialmente se for algo mais democrático, comum. E quando a gente está fazendo isso, a gente está usando dessa habilidade da criatividade. E aí não é para um grupo seleto só que faz as ações do Promove, não é só a universidade que tem os seus intelectuais, pesquisadores. Não, a criatividade está na vila, ela está no bairro, ela está na escola, ela está aqui na rádio, ela está ali no mercadinho, ela está em todos os lugares. E o que a gente quer dizer, então? Que a gente tem que olhar com mais carinho a criatividade e permitir que ela se habilite em nós. E de que forma é? Fazendo caminhos diferentes de carro. A gente até brinca, vamos escovar os dentes com a outra mão, porque a gente estimula o cérebro para outras atividades. Porque normalmente a gente está no automático, né? E no automático, o que o nosso cérebro faz? Fica no modo ali, stand-by. Ele deixa a coisa acontecer, porque aquele caminho neural ele já existe. Ele não precisa pensar. E quando a gente muda os estímulos, o que a gente faz com que o nosso cérebro tenha que estabelecer novas sinapses? E isso faz com que a gente se movimente mais, né, literalmente, e faz com que então a gente seja um pouco mais criativo e veja novas alternativas para
resolver os problemas. E o Dia Mundial da Criatividade é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. E o que quer dizer isso? É um festival que mais de 130 cidades no mundo participam. E pela terceira vez, como o Ricardo disse, Lajeado está aí no grupo. Por quê? Porque um grupo de pessoas, e desde o ano passado eu faço à frente, mas mesmo assim esse ano a gente tem o pessoal do Taquari Vale, que diz, olha, nós acreditamos nessa causa e a gente quer fazer com que isso seja mais acessível à comunidade. E como um festival, ele pode ser, a partir desse ano, pode ser presencial, e a gente fez alguns momentos presenciais, mas o principal momento presencial nosso agora é quarta-feira, de noite na Salva, de noite às 18 horas, já dá para dizer noite, né? Já está escurecendo. Mas ao final do dia, então, na Salva, nós vamos fazer um momento de celebração, porque o tema do evento desse ano é celebrar. Porque a gente ficou, né, 2 anos enclausurados, vivendo uma vida que a gente nunca havia experimentado, e agora a gente quer dizer o quê? Vamos sair para o mundo, vamos socializar e vamos celebrar. Então, a primeira atividade do Dia Mundial da Criatividade, dessa celebração, desse festival, é na quarta-feira, na Salva, às 18 horas, quando o João, que é o proprietário da Salva, vai falar um pouquinho sobre o processo criativo da Salva. Como é que eles fazem a cerveja, que elementos, inclusive, orgânicos que eles utilizam, qual é o diferencial da Salva. É quase que o segredinho da Coca-Cola, ele vai contar para nós como é que é o segredinho lá da Salva. Também a Ana da Run More vai falar um pouquinho sobre o posicionamento da marca deles, como é que eles estão se projetando, uma marca que é daqui, né, que está com tanta visibilidade assim, quais são os desafios que eles têm, inclusive criativos, e também o Pitol, que é do Taquari Vale, que é um dos nossos voluntários do World Creativity Day. O Pitol, então, vai fazer a mediação dessa conversa, que vai ser regado num espaço legal, regado um chopp, uma comidinha, né? Mostrando que a gente realmente quer celebrar e aí dando, então, um pontapé inicial ao Dia Mundial da Criatividade. Essa é a nossa atividade presencial. Mas, gente, nós temos mais de 3.000 atividades que são online. E aí entra a questão da plataforma, que a gente fala que é um site, que é www.worldcreativityday. Vamos lá, Dia Mundial da Criatividade, coloca no Google, porque às vezes a gente pode errar ali as palavrinhas, né? Coloca e se inscreve nas atividades. Em Lajeado, Ricardo, são 15 pessoas que são os nossos inspiradores. E aí nós tivemos 4 painéis muito bacanas, que foi uma grande novidade deste ano. Até ano passado a gente falava muito da criatividade puramente. E esse ano a gente está falando sobre o quê? A relação da criatividade com emoções, que é uma relação extremamente direta, ou seja, emoções positivas geram um espaço de criatividade. Segundo, painel é diversidade, ou seja, quanto mais informações, repertório diverso, né, de várias fontes, ampliamos então a nossa criatividade. Também sobre sustentabilidade, como elemento importantíssimo, né, para a gente trabalhar a criatividade. E o quarto, deixe-me lembrar, aprendizagem, né? Então, nós fizemos 4 painéis com pessoas aqui de Lajeado e região para falar sobre emoções, diversidade, sustentabilidade e aprendizagem vinculada à criatividade. E isso pode ser acessado no dia 21 de abril, que é o feriado, que a gente não tem nada para fazer, não, tô brincando. Mas, enfim, se alguém quiser beber de uma fonte bacana, né, acessível, gratuita, é só entrar nesse site do Dia Mundial da Criatividade, acessar lá o Brasil como país, Lajeado como cidade, e aí sim são 15 temas maravilhosos e são tudo conteúdos pocket, né? Porque a gente não tem mais muita paciência hoje para ficar 1 hora numa palestra. Então são 15 minutos, o que a gente chama de 15 inspirações, para a gente repensar um pouquinho a vida da gente, pensar nas nossas emoções, esses temas aí vinculados à criatividade. Só pegando esse gancho, quem entrar na Lajeado também pode pegar de outras cidades, né? Nada impede. Perfeito. Então, são 130 cidades no mundo, né? Se alguém quiser dar uma espiadinha, por favor, a curiosidade é fundamental, né, para a criatividade. Dá uma fuçadinha lá na plataforma, entra, já tem muita gente, são mais de 3.000 atividades, né? São mais de 1.800 inspiradores e muitas vezes um pode fazer 2, 3 atividades. Então, é muito conteúdo, e conteúdo acessível, gratuito e muito bacana, né? E muitas vezes a gente pode fazer essa atividade com a família, com o filho adolescente que quer pensar um pouquinho sobre o futuro, né, com o marido, com a esposa. E essa plataforma fica aberta, então, até o dia 22 de abril. Então, dia 20 já pode acessar, 21 e 22. Independente do horário. Independente é só acessar, do horário. Não vai ser naquele horário, vai estar passando. Alguns são lives, aqueles sim tem um horário. Os de Lajeado tem live? Não, Lajeado foram todos gravados, porque a gente tem uma insegurança com plataforma. E quais são os cases, Os nossos cases são lindos. Por exemplo, a gente tem um case sobre
a inteligência emocional, que o Tiago Guerra que traz, falando sobre inteligência emocional na era complexa. Nós também trabalhamos sobre a aprendizagem criativa com a Camila Dresch, falando sobre a experiência dela, então, nessa área de aprendizagem e educação. A gente também tem um case da Daniela Munhoz, falando sobre as emoções vinculadas à criatividade. Nós temos o case do Rodrigo Brode, falando sobre design, identidade do design. Gente, os cases, temos uma horta comunitária, veja bem a diversidade desse evento, né? Nós temos, inclusive, uma horta comunitária de Teutônia, que é feita por uma irmã, e a pastora, e essa pastora, inclusive, fala um pouquinho sobre como eles construíram essa horta em período de pandemia, que o grande problema na época lá na cidade de Teutônia, as pessoas não terem acesso ao alimento. E aí eles, de forma criativa, há 2 anos, eles têm uma horta comunitária. Aí tu pensa, mas uma horta comunitária é algo criativo? Extremamente criativo, porque se a gente tira uma ideia do papel, a gente está conseguindo resolver um problema. E eles conseguiram, de forma colaborativa, o que é realmente algo bem desafiador, fazer com que dezenas de pessoas tivessem acesso a um alimento de qualidade, tivessem uma atividade, inclusive comunitária, mesmo na pandemia, porque eles faziam um revezamento, né, para eles não se encontrarem, mas eles acabaram cultivando, então, há 2 anos já, essa horta comunitária. Também tem um mercado solidário em Teutônia. A gente tem cases muito bacanas, a professora Fernanda Colombo, da Univates, falando um pouquinho sobre a experiência dela com intervenções urbanas criativas, como é que a gente pode fazer para a cidade ser mais viva, mais bonita, com pinturas em espaços urbanos. Enfim, ela trouxe vários cases, inclusive mundiais, que ela se inspira hoje para trazer para Lajeado. Você tem um acompanhamento de quantas pessoas têm realmente acesso em relação a outras edições e uma expectativa para esse ano também? Sim, ano passado nós tivemos 75 mil pessoas que acessaram a plataforma e acompanharam o evento, e esse ano a gente pelo menos quer 100 mil pessoas acompanhando, né? E ano passado ainda foi um evento... Esses números são são mundiais. E são local, mundiais. se tem locais a gente não teve acesso ano passado a esse número. Esse ano a gente deve, pelo menos em Lajeado, ter uma expectativa de 5 mil pessoas. Essa é a nossa pretensão. Porque como é um evento gratuito em 3 dias e aberto, né, nós temos grandes aí oportunidades. E ainda mais contando com o apoio da mídia aí para chegar até as pessoas. E com certeza. E vocês conferem depois desdobramentos, alguém que tenha falado, olha, através do Dia Mundial da Criatividade, desenvolvi isso, eu vi uma palestra aqui, aquele insight lá que me deu naquele dia, como é que vocês veem também o desdobramento, né, daquilo que é feito nesses 3 dias? A gente percebe muito na relação depois com essas pessoas, os inspiradores com os seus alunos falando para professores, eu tenho uma professora que ano passado não pôde participar e que esse ano pediu para divulgar o projeto dela. O público lá na ponta a gente não chegou tanto, mas os nossos inspiradores sim. Eles recebem esse feedback. Eles recebem o feedback. Ano passado, por exemplo, o Rodrigo Brode, ele não entrou, né, como inspirador, até porque nós tínhamos um número limite, e ele foi muito cordial e deixou uma outra professora ingressar, porque o tema era muito parecido, e esse ano eu quero entrar, né? Porque eu entendo que eu vou poder impactar positivamente com temas que a gente acredita, né? A população de forma geral. Depois de sexta-feira, Daniela, não é mais possível ter acesso a esse conteúdo? Depois da sexta-feira já não temos mais esse conteúdo aberto, né? Mas aí a gente já começa a trabalhar na edição de 2023, né? E quem está por trás disso? Aqui na região, você está liderando um grupo, né? São Legal. Quantas pessoas que estão? Hoje nós somos em 7 pessoas que estamos organizando. O pessoal Taquari Vale, o Pitol, a Kelly, a Aline Ferreira, o Rodrigo Oliveira. Inclusive o Rodrigo Oliveira estaria aqui hoje, mas ele está em outras funções, porque a gente está colocando todos os vídeos na plataforma, organizando o evento na Salva. O Rodrigo foi o primeiro líder local lá há 5 anos. Né? E é um trabalho voluntário essa união? É voluntário. É o maior festival colaborativo. Todos nós estamos abraçando essa causa por entendermos e usarmos a criatividade do nosso dia a dia, mas entender que ela precisa ser mais divulgada e disseminada. Né? O intuito é desenvolver a região. Desenvolver a região. Até porque a nossa região, ela está dando passos largos em relação à inovação, né? E a gente precisa, assim, estimular desde a moçadinha lá na escola até os adultos a acreditarem, né, Gabi? Que são criativos. Daí quando vem essa pergunta, Sobrou pra ti, tu te considera, querida, tu estás do meu lado, por isso que eu fiz o questionamento, tudo certo. né? Por isso que quando a gente diz, tu te considera criativo? A gente tem segurança de dizer, sim, eu sou criativo. Porque eu resolvo muitos problemas. E a gente também mudar essa conotação de problema ser algo ruim.
Não, o problema é algo a ser resolvido. Que faz parte, né, do Que dia a faz dia. parte do nosso dia a dia. Se a gente já ensinar os pequenos que resolver problemas, ter ideias é importante, mas mais do que ter ideias, o valor de uma ideia é zero, se eu não colocá-la em prática. Então, ter ideias é muito legal. Mas agora, vamos colocar a ideia em prática? Vamos colocar no papel? Vamos prototipar? Vamos testar? Vamos errar? Vamos acertar? Então, todo esse processo da ideia é algo que a gente realmente... Isso não é algo muito comum no nosso dia a dia. Especialmente na escola, que é o A ou o B, né? E quando a gente vê que pode ter o caminho do meio e que eu posso errar, mas depois para acertar... É isso que a gente precisa passar essa mensagem para as pessoas, né? Que às vezes não é tão confortável, né? Mas, não é nada mas tem confortável. resultados melhores muitas vezes. Os resultados diferentes, é aí que vem a inovação, né? E eu agradeço muito aos anfitriões desse evento, que foi o Colégio SEAT, que nos ajudou recebendo as pessoas lá para fazer as gravações, gravaram, editaram para a gente upar, então, na plataforma. Há também a Univat cedendo os professores, sendo tutores, a Cintia Agostini, que sempre nos apoia aí com as indicações dos inspiradores mais inspiradores, vamos dizer assim mesmo, né? E também o pessoal do Taquari Vale, o Vibe da Unimed, ou seja, todos os parceiros que realmente acreditam nessa causa da criatividade e inovação. Muito bem, Daniele, obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela iniciativa, né? Sucesso, né? Nessa edição aí do Dia Mundial da Criatividade, a 5ª edição no mundo inteiro, a 3ª vez que Lajeado está mais engajado, são 15 inspiradores, então é só entrar lá no site, procura lá por Dia Mundial da Criatividade, vai lá em Lajeado e vai ter acesso a esse conteúdo, se quiser, como disse a Gabriela, acessar conteúdos de outras localidades, também vai conseguir. Sucesso. Muito obrigada e espero vocês lá, dê um clique de vocês e vamos abrir um pouquinho mais a nossa mente para o mundo, né? Um abraço, gente. Obrigada, a gente que agradece. Agora, 3 horas e 49 minutos, a gente vai para o intervalo comercial e logo voltamos com mais Redação no Ar. Na Independente, Redação no Ar. Na hora do imposto de renda, o Sicredi